Fala programa, aqui é Adriano Alves do IlustraCode, seja muito bem-vindo a mais uma aula do quadro iCodeFull, onde nós aprendemos programação web de forma ilustrada, um jeito diferente de nós aprendermos programação, e nós estamos aí no prosseguimento de uma série de vídeos onde eu apresento passo a passo de como eu desenvolvo um projeto real. A intenção desses vídeos é mostrar principalmente para aqueles que estão iniciando como que você deve iniciar um projeto e assim entregar para o cliente, porque a grande maioria, principalmente aqueles que estão começando, já tem uma ideia e logo já começa a desenvolver o código. Eu fazia isso no início, mas só que o problema quando há alteração, há muito retrabalho. Mas quando nós seguimos um passo a passo, um processo de desenvolvimento, fica muito mais fácil na concepção desde a ideia até a entrega final do projeto. Então nós estamos agora na terceira aula, onde eu vou mostrar a parte do banco de dados, como que eu desenvolvi, como que eu desenvolvo o banco de dados. E nós temos a primeira aula, onde eu apresentei a ideia e também a análise do fluxo de informações que esse sistema vai ter, tá ok? E na segunda aula eu mostrei o layout. Eu desenvolvi o layout através do Adobe XD, que é um programa de desenvolvimento de layout de sites e sistemas, para você mostrar para o cliente, ali para o usuário final, de como que vai ser o sistema. Assim, se ele tiver alguma alteração, ele vai passar para você, você altera ali na parte visual, mostrando para o cliente até a aprovação final. E assim que for aprovado o layout, então nós começamos o desenvolvimento do banco de dados, depois da parte do front-end e depois do back-end, tá ok? E lembrando, caso você ainda não se inscreveu no canal, então se inscreve. Aqui logo abaixo tem um botão aqui para você se inscrever e também ativar o sininho de notificação. Assim que for liberado novas aulas, você vai ser notificado para não perder nenhuma aula que eu for publicando aqui no canal, tá ok? Já que você se inscreveu, já ativou o sininho de notificação, então vamos agora para o conteúdo desta aula. E como eu já venho apresentando em todas as aulas, nós temos que ter em mente esse processo de desenvolvimento. Cada programador vai ter o seu processo de desenvolvimento, principalmente aqueles que são bem mais avançados, talvez tenham uma metodologia, uma forma diferente de desenvolver os seus projetos. Mas por enquanto, a minha forma de desenvolver é essa, que tem funcionado muito bem para mim, tá ok? Então eu vou compartilhar com vocês. Primeiramente, nós começamos com a concepção de ideias. E quando nós falamos de concepção de ideias, não é simplesmente pensar em algum projeto e começar a desenvolver, mas existe uma parte onde nós temos que analisar o desejo, a necessidade do mercado, analisar o tipo de segmentação, o tipo de público-alvo, mas claro que eu não vou apresentar aqui essa parte porque é um tema bastante mais avançado, mas eu ensino no meu curso Design XD, que é um curso onde eu apresento as técnicas de interface de usuário, experiência de usuário e ainda utilizando o Adobe XD como nosso programa principal de desenvolvimento, tá ok? Mas o que precisa ter em mente por enquanto é que você tem uma ideia e depois nós analisamos o fluxo de informações que nós fizemos já na primeira aula. E em seguida nós começamos o desenvolvimento do layout, que pode ser no Figma, pode ser no Adobe XD e entre outros programas que têm esta finalidade de representar um site como se já estivesse no ar, tá ok? E como eu já falei, é importante que você faça desta maneira, porque se tiver alguma alteração no layout, fica muito mais fácil de alterar. Agora imagine que você já desenvolveu o sistema, já desenvolveu o banco de dados, o back-end, está tudo funcionando perfeitamente, mas o cliente não gostou de uma parte ou precisa de alterar algumas coisas, então vai dar muito mais trabalho para fazer todas essas alterações. Mas quando nós desenvolvemos o layout, apresentamos para o cliente e precisa ser alterado, nós simplesmente mudamos neste programa, apresentamos até que esteja de acordo com a requisição solicitada. Passado esta etapa, o cliente já aprovou o layout, então agora nós vamos para o desenvolvimento do banco de dados. E por que eu recomendo você já partir para o banco de dados, em vez de digitar o front-end, o back-end? Imagine que durante esse processo, por mais que o cliente já aprovou, mas ele analisando com mais detalhe, ele precisa acrescentar mais informações, ou tirar informações, ou criar um novo tipo de fluxo. Então, enquanto você está desenvolvendo o banco de dados, então há possibilidade ainda de você fazer essas alterações antes de colocar a mão no código, tá ok? Então por isso que agora nós vamos para o nosso banco de dados. E antes de apresentar a parte de desenvolvimento do banco de dados, eu preciso explicar um pouquinho as estruturas da parte do fluxo de informações que nós fizemos, que nós analisamos na primeira aula, tá ok? Nós precisamos ter em mente como que funciona esse fluxo para desenvolver o banco de dados da forma correta, tá ok? Então aqui na parte do banco de dados, nós vamos salvar as informações de propriedade,
Lembrando que o proprietário ele tem várias propriedades, várias fazendas, então nós temos que ter uma tabela onde irá salvar todas as informações da propriedade. E dentro da propriedade vai ter várias quadras, então vamos imaginar a propriedade número 1, então esta propriedade vai ser dividida em várias quadras, ok? E dentro de cada quadra vai ter os seus ramais. Eu não entendo como que funciona isso, mas você como programador não precisa entender os detalhes do projeto que vai ser executado na parte de serviço, lá, operacional, tá ok? Mas o que você precisa entender é o fluxo das informações. Eu não entendo nada de resina, mas eu entendo dessas informações que eles passaram, que ali vai ter propriedade, que ali vai ter quadras dentro da propriedade, em seguida vai ter os ramais dentro de cada quadra, tá ok? Então essas são as informações necessárias. E cada funcionário que for trabalhar dentro desses ramais, ele pode escolher ramal 1, ramal 2, ramal 3, e isso nós vamos estabelecer ali no formulário, tá ok? E além dessas informações, nós temos que salvar também qual é o funcionário que está trabalhando dentro deste ramal, temos que salvar a data que ele está executando, temos que salvar a quantidade de tarefas executada e também o tipo de tarefa. Então, cada ramal vai ter a quantidade e também o tipo de tarefa a ser executada. E qual o objetivo final desse sistema? Simplesmente para descobrir qual é o valor que cada funcionário vai receber, de acordo com o tipo de tarefa e a quantidade realizada. Então, nós enviamos todos esses dados para o banco de dados e depois nós retornamos as informações. Esta é a diferença de dados e informações. Informações são os dados processados. Nós enviamos o tipo de propriedade, nós enviamos a quadra, nós enviamos o ramal, o funcionário, a data e assim por diante. Depois nós manipulamos todos esses dados para transformar em informações para o usuário, tá ok? Mas antes de mostrar aqui na prática, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre a questão do banco de dados, como que funciona a parte de interação, de relacionamento entre tabelas de um banco de dados. Aqui eu vou mostrar um exemplo que eu já expliquei em uma aula aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Duas aulas onde eu explico em mais detalhes, desde o desenvolvimento do banco de dados, a parte de desenvolvimento de tabelas e também a relação que nós podemos fazer entre essas tabelas. Mas vou só relembrar aqui para você entender um pouquinho mais como que funciona o relacionamento entre tabelas. Então aqui nós temos duas tabelas, um com os produtos e o outro com a categoria desses produtos, tá ok? Então nós estamos aqui usando o exemplo de sapatos. O nome do primeiro produto é chamado Green Top e a sua categoria é a categoria social. O segundo é a categoria tênis e pode ver que lá no 5 o Step Shoes também é da categoria tênis. Mas como que nós fazemos a relação entre essas tabelas? É bem simples. Nós podemos criar uma tabela somente com as categorias, tá ok? E agora relacionar entre elas. E como que nós fazemos? Em vez de nós salvarmos o nome da categoria, nós salvamos o ID lá da próxima tabela, como nesse caso. O primeiro era social, em vez de nós salvarmos a palavra social, nós salvamos o ID da tabela categorias onde está social, tá ok? O segundo é tênis, então vai receber o ID 1. O terceiro é chuteira, então vai receber o ID 4. Depois nós temos botina, que vai ser o ID 3. E depois em seguida nós temos o ID 1 novamente. E a partir desse momento, quando nós salvamos o ID de outra tabela nessa tabela principal, então nós chamamos de chave estrangeira. Até mudei aqui o nome para FK categoria, que é for key, ou chave estrangeira, e aqui você pode perceber que apareceu uma nova chavinha. Isso significa que nós estamos passando a chave primária da outra tabela para esta tabela, tá ok? Por isso que é chamado de chave estrangeiras. Então, a partir desse momento, nós podemos trazer todos esses dados ali do banco de dados e mostrar na tela, por exemplo, eu quero saber qual é a categoria do Green Top, ok? Então, nós mostramos o sapato Green Top é da categoria 2, qual que é o ID 2? É o social, tá? Categoria do Green Top é social. Então esta é a relação entre essas tabelas, que é conhecido como um para muitos. E por que é um para muitos? Porque aqui na tabela categorias, ela pode ser aplicada em vários registros da outra tabela. E por isso que nós chamamos relacionamento um para muitos, tá ok? Mas claro que para explicar isso eu precisaria de mais aula, tá ok? De mais tempo para explicar. Mas eu estou somente relembrando como que funciona o relacionamento entre tabelas, porque eu vou mostrar aqui como que eu vou aplicar neste projeto. E lembrando, caso você ainda não entenda de banco de dados, vou deixar aqui na descrição um link para você assistir as duas aulas, que são em duas partes, onde explica em detalhes, desde o desenvolvimento da tabela, desenvolvimento do banco de dados, até a parte de relacionamento
entre essas tabelas, tá ok? Então agora nós vamos analisar o nosso banco de dados. E para desenvolver o nosso banco de dados, aqui eu estou usando o MySQL Workbench. É muito comum, principalmente aqueles que estão iniciando, até aqui no meu canal, quando nós trabalhamos com banco de dados, nós usamos o PHP MyAdmin. Basicamente, esses programas são programas de gerenciamento do banco de dados, tá ok? Então não se importa com ferramentas, mas claro que cada um tem as suas preferências, e eu quando estou trabalhando realmente em um projeto, eu gosto de usar muito o Workbench, porque aqui ele apresenta a opção de trabalhar com modelagem de banco de dados, ou seja, aqui eu consigo ter uma visualização muito melhor da relação entre as tabelas, tá ok? Mas na prática vai funcionar da mesma maneira. Então eu vou mostrar aqui essa parte de modelagem de banco de dados. Eu não vou ensinar como que funciona esse programa, não vou explicar os detalhes, mas eu vou explicar como é que está a relação dessas tabelas do nosso projeto de extração de resina, tá ok? Com base nas informações que nós já aprendemos aqui como que vai ser nesse projeto, então nós já criamos o nosso banco de dados. Como eu já apresentei, primeiramente é escolhido a propriedade, tá ok? E aqui nós vamos ter os nomes da propriedade, aqui nós vamos ter a cidade, o estado, ou data de início, também data de término, e também a data de cadastro das informações dessa propriedade. Então vai ser tipo safra, vai ser por um período que vai ser feito nesta propriedade, tá ok? E dentro de propriedade nós vamos ter as nossas quadras. Aqui simplesmente coloquei o nome da quadra. Temos dentro de quadra os ramais, e dentro de ramal nós temos as nossas tarefas. E cada tarefa que for realizada dentro do ramal, dentro da quadra, dentro desta propriedade, nós temos que setar qual funcionário que vai realizar esta tarefa. Então nós criamos tabela separada para cada informação. A tabela funcionário, nós vamos ter a tabela de tarefa, tabela de ramal, tabela de quadra e também tabela de propriedade. Agora nós podemos juntar todas essas informações ali de acordo com o formulário, o envio das informações do formulário dentro de uma única tabela. E como você pode perceber que essas tabelas estão relacionadas uma com a outra. Quando nós estivermos executando as nossas tarefas, quando eu estiver ali no formulário, ali na parte do front, setando essas informações, nós temos que escolher qual é a propriedade, nós escolhemos e vamos salvar o ID, como você pode perceber que aqui está marcado o ID da propriedade, vai ser salvo em propriedade ID, tá ok? Como você pode perceber que é uma chavinha vermelha aqui que representa uma chave estrangeira, então por isso que está desta forma. Aqui nesta tabela principal não vai ser salvo o nome da propriedade, mas sim o ID desta propriedade, tá ok? Então por isso que está aqui com essa chavinha vermelha. E assim funciona também para a quadra. Aqui está a chave estrangeira e aqui está a chave primária, então vai ser salvo o ID desta tabela. E para o ramal nós temos duas chaves, porque ali no formulário nós temos que escolher qual o ramal inicial até o final. Por exemplo, um funcionário ele pode escolher do ramal 1 até o ramal 5. Nós temos que definir qual o ramal inicial e o ramal final. E por isso que eu renomei para ramal ID in, que é de inicial, ramal ID end, que é para o ramal final. Por isso que eu coloquei duas ligações aqui. Um vai ser para o inicial, outro para o final. E também as tarefas, os tipos de tarefa. Nós temos que salvar o ID dessa tarefa. E como você pode perceber que nessa tabela há várias informações, que nós temos o código dessa tarefa, aqui não é o ID, tá ok? Aqui é um código separado, único da empresa. Temos aqui o valor dessa tarefa, a descrição, o fator e o prazo de dias. Eles passaram essas informações para mim, tá ok? E com base nessas informações, nós vamos conseguir calcular o valor que cada funcionário irá receber. E cada tarefa tem um tipo de cálculo diferente. Então, por isso que nós temos aqui o fator e também o código de cada tarefa. E aqui temos o nosso ID, que está ligado aqui na tabela, que vai ser a tarefa executada. E também para o funcionário. E nós temos que acrescentar mais uma tabela. Aqui ainda não acrescentei para mostrar para vocês, tá ok? Então, nós vamos criar aqui mais uma tabela, a qual nós vamos chamar a tabela usuário. E quem são esses usuários? São as pessoas que vão controlar esse sistema, que basicamente são os administradores. Então eu vou clicar aqui, Place a New Table, tá ok? Então nós vamos criar uma nova tabela. Então ele já apareceu o Table 1, eu vou clicar duas vezes. Aqui nós vamos renomear para User. Eu vou colocar a primeira coluna, vou colocar ID User, para nós identificarmos melhor. Eu vou colocar como chave primária, tá ok? Ele vai ser incrementado. Aqui é a chave principal e também nós temos que colocar o AI, que é Auto Increment. Assim que for adicionando novos registros, vai ser adicionado automaticamente os nossos ID. Também temos que salvar o nome desse funcionário. Aqui vai ser do tipo varchar, eu já expliquei na outra aula, tá ok? Na aula de banco de dados.
E aqui eu vou colocar 145, que é a quantidade de espaço que eu vou armazenar para eles. Aqui não pode ser nulo, nós vamos criar também o e-mail para ele acessar. Eu vou colocar varchar também. Aqui também não pode ser nulo. Eu vou criar aqui mais um, que vai ser a nossa senha, eu vou colocar pass. Eu vou colocar um varchar também, porque aqui no banco de dados eu vou salvar um jeito diferente as nossas senhas. Nós não podemos salvar a senha direta no banco de dados, mas nós temos que criar uma hash, que é uma codificação desta senha, tá ok? Então eu vou colocar aqui não nulo, porque nós temos que preencher essa informação. Também eu vou salvar aqui a data de cadastro, tá ok? Por isso que eu coloquei datacad. Aqui nós podemos escolher qual tipo de data, como é que eu quero que salve essa data. E o mais comum é o date e time, tá ok? Então eu vou colocar desta forma, beleza? Eu vou colocar aqui não nulo. E também uma coisa interessante que eu gosto de salvar aqui no banco de dados é o salt. O que é esse salt? Nós vamos fazer uma combinação da nossa senha. Nós vamos enviar uma senha codificada para o banco de dados e nós vamos usar um salt, que é um identificador único, que é como se fosse uma senha do próprio sistema, que vai juntar com a senha do usuário e nós vamos codificar tudo isso. E claro que para aqueles que estão iniciando é um pouco confuso isso, mas eu vou criar uma aula onde explica na questão de segurança de senha. E lembrando que quando nós falamos de segurança, não existe segurança 100%, mas nós chegamos a 99%, porque segurança sempre deve ser melhorada. Imagine esses bancos, redes sociais que investem bilhões em segurança e mesmo assim são invadidos, mesmo assim vaza informações, porque esse sistema não existe 100% de segurança, mas nós temos que fazer o possível para manter uma segurança de um sistema. E eu vou criar uma aula, tá ok? Onde explico em mais detalhes como que nós trabalhamos com segurança de senha em banco de dados. Mas o que você precisa entender é que nós salvamos uma senha codificada de acordo com o salt que foi enviado. O salt é como se fosse uma senha do próprio sistema, onde você mesmo cria essa senha. E também esse salt não pode ser nulo, por isso que eu estou marcando aqui not null, beleza? E agora já está criada aqui a nossa tabela. Agora nós temos que relacionar essas informações. E lembrando como é que funciona o relacionamento do usuário com as outras tabelas. O nosso usuário vai ficar responsável por salvar todas as tarefas que estão sendo executadas, mas ele também pode criar uma nova propriedade, ele pode criar uma nova quadra, ele pode criar um novo ramal, um novo tipo de tarefa e também salvar um novo funcionário. Então como que nós fazemos? Em todas elas nós temos que colocar uma identificação de quem salvou este funcionário, de quem criou essa tarefa, de quem criou este ramal, de quem criou a propriedade e assim por diante. E aqui do lado, como você pode perceber, alguns tipos de relacionamento. Por exemplo, aqui nós temos com linha contínua, essas são relacionamento com identificador. Por exemplo, aqui como você pode perceber, nós temos a chave estrangeira da tarefa, tá ok? Se nós clicarmos aqui, esta é a chave estrangeira, aqui vai ser salvo o ID dessa tabela. Se nós tentarmos excluir alguma tarefa aqui, que tem, por exemplo, aqui salvou o ID 2 na chave estrangeira, e aqui tem um registro de número 2, se eu tentar excluir, sendo que já está salvo nessa tabela, então vai dar um certo erro, porque não tem como pagar uma chave primária, sendo que já está salva em outra tabela como chave estrangeira. Então, por isso que nós usamos como se fosse uma segurança, tá ok? Para se apagar uma informação, deve apagar dessa tabela também. Mas agora, quando nós usamos esse tipo de não identificado, então nós podemos salvar como aqui chave estrangeira, mas só que eu posso apagar esta informação que não vai afetar essa tabela. É um pouco menos segura, mas vai funcionar da mesma maneira, tá ok? Só quando nós trabalhamos com dados que não pode apagar de um sem apagar o outro, tá ok? Quando nós precisamos dessa segurança entre as tabelas, nós usamos com identificador. Neste caso, nós vamos usar com identificador mesmo, que é a opção 1 para muitos. E como que nós fazemos? Eu vou selecionar esta ferramenta, eu vou clicar aqui, por exemplo, em funcionário, que é o que vai receber o usuário, e depois eu clico aqui em usuário. Como você pode perceber, agora criou uma nova chave estrangeira aqui, que basicamente vai ser salvo o ID da chave primária dessa tabela. Então, assim que eu adicionar um novo funcionário, vai ser adicionado o ID do usuário que criou esse novo funcionário. E assim também funciona para as outras tabelas. Ele pode criar uma nova propriedade, beleza? Como você pode perceber que aqui tem várias perninhas, que é para muitos, um para muitos, tá ok? Depois nós podemos criar também novos ramais, esse usuário pode criar. É muito bom você desta forma salvar quem que está criando novas informações do banco de dados, para depois você visualizar quem que criou este funcionário, quem que criou essa nova tarefa.
você consegue descobrir quem que está mexendo no sistema, beleza? Então vamos criar aqui também para o ramal, vamos salvar aqui, nós podemos ver que já apareceu aqui mais uma coluna, que é o user ID, beleza? Ele está pegando o ID dessa tabela. Vamos salvar aqui também para a tarefa, vamos criar aqui com identificador, beleza? Aqui está do usuário e também nós temos que colocar para tarefas executada. E aqui apareceu a coluna do usuário, uma chave estrangeira dessa tabela, beleza? Agora as nossas tabelas estão relacionadas uma com a outra. E claro que se você estiver iniciando, você pode ficar um pouquinho confuso na questão de relação entre as tabelas, mas é claro que é necessário você praticar bastante para ir se acostumando com isso, beleza? Agora que nós já criamos o relacionamento entre essas tabelas, nós temos que ter os nossos bancos de dados. Vamos voltar aqui para o nosso PHP MyAdmin, que nós temos aqui o nosso utilizador, que é o root, e a senha vai ficar vazia mesmo. Vamos abrir aqui a nosso PHP MyAdmin para ver os nossos bancos de dados. Aqui não tem quase nenhum, só tem uns aqui que é a urna, que eu criei já um projeto de urna eletrônica, mas aqui ainda não está aparecendo o nosso banco de dados, que é de resina. Aqui no nosso Workbench eu só criei a modelagem e nós precisamos passar aqui para o nosso banco de dados. Por enquanto ainda não foi criado o banco de dados, somente a modelagem, beleza? Mas nós precisamos passar aqui para o nosso PHP MyAdmin. E lembrando que aqui é somente uma ferramenta de gerenciamento. Eu posso fazer no PHP MyAdmin, mas eu posso fazer também aqui no nosso Workbench, beleza? E agora como que nós transformamos tudo isso aqui em banco de dados? Por enquanto é somente modelagem. Eu vou salvar aqui a nossa modelagem, nós clicamos aqui em Database e depois nós vamos em Forward Engineer, tá ok? Ou apertamos Ctrl G. Depois que fizemos desta forma, então vai aparecer essa telinha. Aqui nós temos a parte de conexão com o nosso servidor. No meu caso, estou trabalhando com o servidor Laragon, beleza? Aqui o tipo de conexão sempre vai ficar standard. Aqui o nosso hostname, esse aqui é o padrão quando nós trabalhamos com o servidor local. Aqui a porta, aqui o usuário é root, assim como eu mostrei no PHP MyAdmin. E aqui não vai ter nenhuma senha. E em seguida nós clicamos em Next, beleza? Aqui não precisa marcar nada, clicamos em Next novamente, beleza? Aqui nós podemos criar um filtro de quais tabelas que nós queremos criar. As que eu quero criar vai ficar desse lado e as que eu não quero vai ficar desse lado. Isso é importante que quando você cria todas as tabelas e já criou o banco de dados e depois precisa acrescentar tabelas, você só escolhe a nova tabela que vai ser criada, beleza? Aqui não precisa mexer por enquanto, vamos clicar em Next. Aqui vai ter o nosso código de criação de todas as tabelas. Você simplesmente poderia copiar todo esse código MySQL, tá ok? Ó, copiar para o clipboard. Clicando aqui ele vai copiar todo o nosso código e nós poderíamos lá no nosso PHP MyAdmin, na parte de SQL, e aqui colar todo o nosso código. E assim que clicar em continuar, então vai aparecer o nosso banco de dados, as nossas tabelas e assim por diante. Mas aqui nós vamos criar o nosso banco de dados através do Workbench mesmo, tá ok? Na hora que aparecer nessa tela, nós clicamos em Next. Beleza, se não aparecer nenhuma mensagem de erro aqui, significa que funcionou corretamente. Nós podemos fechar agora. Nós vamos lá para o nosso PHP MyAdmin, vamos atualizar aqui, vamos na parte de banco de dados, ou você pode atualizar essa parte também. Você pode perceber, apareceu DB Resina, apareceu agora todas as tabelas do nosso banco de dados. Então significa que agora está funcionando corretamente, nós já podemos fazer a conexão com o banco de dados. E aqui no nosso Workbench, você pode perceber também que apareceu aqui o nosso DB Resina, já estava aqui, e as nossas tabelas, e aqui ele está seguindo a mesma estrutura que está aparecendo no PHP MyAdmin, tá ok? E agora que nós já criamos o nosso banco de dados, tá ok? Já fizemos análise do fluxo de informações, já criamos o nosso layout, já foi aprovado pelo cliente. Agora chegou a hora de nós começarmos a digitar o nosso código. E na próxima aula eu vou mostrar a estrutura MVC, como que eu deixar a organização dos arquivos antes de começar a digitar o código do próprio site. Eu crio primeiro uma estrutura principal. Eu vou mostrar como que vai ficar esta organização, tá ok? E depois eu vou mostrando como vai ficar o processo de desenvolvimento desse sistema, tá ok? Então por hoje é só, e agora eu te espero na próxima aula, onde vamos conhecer a estrutura MVC. Fui, e até a próxima aula.